E hoje a gente vai falar sobre o livro A Dama da Liberdade, né? Que conta a história da auditora fiscal do trabalho, que é a Marinalva Dantas, que durante quase 10 anos comandou um grupo do governo federal responsável por combater o trabalho escravo no Brasil. E ela libertou mais de 2.300 trabalhadores escravos no Brasil, né? É a história dela. Isso foi quando? Cara, isso aí, ela fez esse trabalho entre 95 até 2004, por aí, entendeu? Isso eu acho muito forte falar, Pedrinho, porque a gente fala esse tipo de coisa, muita gente pode pensar que foi é coisa do passado, né? Anos 60, anos 70, não. Isso aí é pleno século XXI, entendeu? E até hoje ainda tem, né? Sim, cara. Hoje é muito difícil você saber, né, exatamente quantos, porque como é uma prática ilegal, né, não tem nada registrado, né, assim. Mas pela quantidade de operações, pela quantidade de pessoas que já foram libertadas, estima-se que hoje no Brasil a gente tenha cerca de 170 mil pessoas escravizadas. Essa escravidão, ela não tem nada a ver com a escravidão que acontecia no período imperial lá. Ela não é baseada em raça. Ela é baseada em classe social. Exatamente. E tem até pesquisadores, estudiosos do tema, que consideram a escravidão contemporânea, atual, pior do que no passado, da época dos negros, né? Por quê? Né? Para ninguém me interpretar mal. Porque na época da escravidão negra, o escravo ele era um bem do senhor de engenho, né? Ou do fazendeiro. Porque ele comprava o escravo, ele pagava pelo escravo. Então, obviamente, por mais que fosse uma coisa vil, torpe, inaceitável, né, e cruel, mas o dono do escravo queria o escravo com saúde para poder trabalhar para ele. Afinal, o cara pagou por aquilo, né? Ele não queria que o cara morresse, né? Que o escravo morresse. Hoje em dia nem isso tem mais. Por quê? Porque os caras não gastam nada, né? Qual é o esquema? Tem uma figura nesse mundo do trabalho escravo contemporâneo chamada gato. O gato é o cara, né? O capanga, digamos assim, do fazendeiro, do usineiro, que vai no interior bravo do Brasil, onde a miséria está cada vez pior, inclusive, oferecendo emprego às pessoas. O cara chega numa cidade muito pobre, miserável, nos interiores do Brasil, e diz, não, eu trabalho na fazenda, é sempre um lugar muito longe daquela cidade onde ele está, né? Tem casos, por exemplo, no livro, que o cara foi na fazenda, recrutou trabalhadores e levou para o Maranhão, né? Da Bahia para o Maranhão. E ele chega lá e fala, eu trabalho na fazenda, no Maranhão assim, assim, a gente precisa de trabalhadores rurais e braçais, ou seja, você não precisa ter nenhuma qualificação profissional, né? Basta ter vontade de trabalhar. A gente paga salário mínimo e alojamento e comida. Cara, o cara tá na cidade dele, sem nada, passando fome, vai, né? E aí quando chega na fazenda, tudo que o cara prometeu não tem. Não tem salário, não tem carteira assinada, não tem comida, não tem alojamento, não tem nada. Pega aquele bando de peão, coloca na fazenda, longe de tudo, fazendas gigantescas, longe até dos centros urbanos da própria região, com gente armada vigiando tudo. Se o escravo tentar fugir, o cara mata, né? E aí, assim, como o fazendeiro não tem nenhum gasto com isso, né? Ele não pagou para ter o escravo lá. Então, cara, se o escravo se rebela, ele mata. Tem casos assim, grotescos, não tem alimentação. Os caras bebem água de córregos, água suja, dormem no meio do mato, em cabanas. Assim, é uma situação muito, muito séria, cara. Dessas histórias que está nesse livro da Dama da Liberdade, tem casos de rebelião generalizada, que houve uma chacina, digamos assim, de escravos ou não? Não, porque eles não se rebelam a esse ponto, né? O que acontece é de um ou outro fugir, né? E aí, cara, quando acontece fuga de escravos, é muito comum os fazendeiros mandarem matar o fugitivo, né? Teve uma operação da Marinalva, por exemplo, depois a gente pode mostrar aqui as fotos. Teve uma operação na Marinalva que a equipe dela chegando na fazenda, por pura coincidência, né? No caminho eles encontraram, numa estrada de terra, encontraram um trabalhador morto. Tinha sido muito recente, o sangue do cara estava fresco ainda na terra, né? E esse cara tinha fugido da fazenda para a qual ela ia fazer a operação, entendeu? Sim. O cara fugiu da fazenda,
o dono mandou um pistoleiro atrás do cara, um capanga, matou o cara. Tem um caso, Petri, que é assim, do ponto de vista humano, para mim é uma das piores histórias, velho. Que era uma fazenda no Mato Grosso. Um dos escravos fugiu, né? O dono conseguiu capturar o fugitivo, trouxe de volta para a fazenda, e aí, para dar exemplo para os outros escravos, ele amarrou o escravo fugitivo numa árvore, chamou todos os peões da fazenda para verem o que ele ia fazer. O cara pegou a motosserra e serrou o escravo e a árvore ao meio. Com a motosserra, o cara partiu um ser humano ao meio, para dar exemplo para os outros. Quem fugir, acontece isso. É nesse nível. E agora, por que isso continua acontecendo? É difícil fiscalizar ou existe algo por trás disso? Cara, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. É difícil fiscalizar porque o Brasil é muito grande, né, cara? E os estados onde o trabalho de escravo rural, porque também tem um trabalho de escravo urbano, né? A gente em São Paulo tem muito essas coisas, essa oficina de costura, né? Sim. No centro, com bolivianos, peruanos, né? Que é outro tipo de escravidão também. Menos, digamos, violenta do que é a escravidão rural, né? Porque nessa escravidão urbana, as pessoas, por mais que sejam... Eu sempre deixo isso muito claro, eu não estou dizendo que é leve, não é. Né? A escravidão urbana é grotesca, torpe, inaceitável. Mas existem os fatos. Né? Na escravidão urbana, as pessoas, por mais que sejam exploradas, elas dormem no apartamento, dormem no colchão, tem água potável, tem um banheiro, tem privada, tem chuveiro, entendeu? Na escravidão rural não tem nada disso. Os caras dormem no mato, né? Quando muito tem uma rede, não tem sequer cama. Os caras fazem as camas com gravetos de madeira para terem onde deitar, sabe assim? Às vezes tem um colchãozinho de mato, enfim. Então, e os estados que mais têm isso, né, muito forte, são Mato Grosso, Pará, Maranhão, que são todos estados muito grandes, né, do ponto de vista geográfico, né? E as fazendas, tem casos, Petri, de operações de trabalho escravo em fazenda. A fazenda é maior do que a cidade de Vitória, do que uma capital brasileira, entendeu? Uma fazenda. Então imagina uma fazenda desse tamanho, com escravos lá dentro, com capangas armados. O cara não consegue nem sair da fazenda, tão grande que é a fazenda, né? E se ele conseguir sair, vai estar a dezenas de quilômetros da cidade mais próxima. Ou seja, então é um mecanismo que impede até que o cara fuja, né? Sim. E, obviamente, para fiscalizar esse tipo de coisa, né, dá muito trabalho, né? Não pode ser só 3, 4 equipes. A Marinalva, ela chefiava uma equipe, né? Essa equipe do governo federal que faz esse trabalho são equipes multidisciplinares. Tem gente do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, do IBAMA, para fazer esse trabalho de ter a força policial, a Polícia Federal, fazer a autuação trabalhista, Ministério do Trabalho, processar o sujeito, o fazendeiro, o Ministério da Justiça, fazer as autuações ambientais, que também são muito comuns, está lá IBAMA. Então é assim que trabalha. Esse grupo foi fundado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Com 9 equipes. E aí vai entrar no outro ponto da tua pergunta. Por que é tão difícil fiscalizar, né? Quando o FHC criou esse grupo, eram 9 equipes, né? Cada equipe dessa, como eu falei, com esse formato, né? Várias pessoas de várias instituições. A Marinalva era chefe de uma dessas equipes. Então, eram 9 equipes, quando foi fundado o grupo, pela FHC. Depois veio o Lula, né? Com o Lula no governo, isso que é muito louco. O Lula do Partido dos Trabalhadores, né? Ou seja, a gente imagina que vai fortalecer o combate ao trabalho escravo, né? Com o Lula no governo, o número de equipes, essa equipe que combate o trabalho escravo no Brasil, que antes eram 9 equipes, baixou para 4 equipes. Ou seja, menos da metade. Então você vai ter, obviamente, menos operações, menos impactos, menos pessoas libertadas, entendeu? Mas teve uma justificativa para isso? Não. Só cortou o... foi reduzindo, até chegou a 4 no governo do PT. E aí tem a outra questão, que é a questão política, né?
Muitas dessas fazendas pertencem a políticos brasileiros. Teve uma operação que a Marinalva fez e ela ia nas fazendas sem saber que era o dono. Ela não sabia. Ela ia com a equipe dela, com todo esse aparato que eu falei, ia nas fazendas, né? Já tinha, claro, né? Pela região, pelo que acontece nos lugares, já tinha uma suspeita, né? Que ali poderia ter escravos. E aí ela ia com a sua equipe nas fazendas para ver, né? Se tinha escravos ou não. Ela chegou na fazenda no Mato Grosso, se eu não me engano foi em 2003 isso. Em 2003, né? Gosto de deixar isso bem claro, século XXI. Ela chegou na fazenda que ela libertou, se eu não me engano, 50 e poucos escravos dessa fazenda. Nesse sistema, gente dormindo no meio do mato, em cabanas. Cabanas é o seguinte, toras de madeira, né, fincadas no chão, só com uma lona plástica em cima e acabou. O povo dorme ali embaixo, entendeu? E aí, quando ela foi ver os documentos da fazenda, porque para fazer o trabalho de autuação, né, fazer o relatório dela sobre a operação e tudo mais, ela ia ver os documentos da fazenda, saber quem era o dono, né, quantos funcionários tinham registrados oficialmente, enfim. Quando ela pegou os documentos da fazenda, o dono da fazenda era o Jorge Pisciani, deputado estadual do Rio de Janeiro, que na época era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não é um deputado do Acre, é um deputado do Rio de Janeiro, super conhecido, e que na época era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Ela fez o relatório dela, e ela chegava nas fazendas e só saía depois que o dono da fazenda pagasse tudo que devia aos escravos, porque tinha gente trabalhando anos sem ganhar nada, entendeu? Então ela entrevistava os escravos. Você está aqui há quanto tempo? O cara dizia o tempo que estava trabalhando, ela fazia lá os cálculos, deve isso a esse sujeito. Pegava todos eles, perguntava, está aqui quanto tempo, registrava tudo e a dívida é essa. Ela e a equipe dela só saíam da fazenda quando pagassem os escravos. E enquanto eles estivessem lá, a fazenda não produzia nada. Ou seja, ela obrigava o cara a pagar para se livrar do problema. Porque enquanto ela estivesse lá com a Polícia Federal, com o IBAMA, com todo mundo, a fazenda estava parada. Então o cara estava tendo prejuízo. Sim. Ela forçava o dono a pagar. E aí, viu lá o nome do Jorge Pisciani, falou para o gerente da fazenda, né? Porque os donos nunca estão na fazenda, né? Ficam na cidade. Falou, seguinte, avisa ele que a gente só sai quando pagarem. Aí avisaram, né? Pro dono da fazenda, né? Pro deputado, né? Pouco depois chegou um avião com advogados para negociar. Na fazenda, né? Um aviãozinho pequeno. Negociaram, pagaram tudo que deviam, beleza. Aí vinha outra parte linda do trabalho dela, cara, que é tirar os escravos, literalmente resgatar os escravos. Ela alugava ônibus, armava caminhão, o que tivesse na região ela alugava, pegava, colocava os escravos dentro daquele veículo e levava os escravos para suas casas, onde quer que eles morassem. Se fosse a operação no Mato Grosso, o cara morasse no Maranhão, ia levar o cara no Maranhão, entendeu? Ela falou, cara, é um trabalho lindo, velho, coisa de cinema, assim. E aí, como sempre acontecia quando ela fazia operações grandes, a imprensa dava o trabalho, né? Dava a matéria da operação, né? Como a gente vê até hoje em dia, né? Recentemente, a gente viu a maior operação, né? Conjunta contra o trabalho de escravo do Brasil, que libertou 300 e poucas pessoas, né? De vários lugares. E isso sempre rende matéria, né? E aí foram entrevistá-la sobre essa operação que ela fez nessa fazenda, com um foco óbvio de que o dono da fazenda, o escravagista, era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani. E ela deu a entrevista e saiu a matéria. E você sabe, uma matéria grande sobre um caso desse puxa outras, né? Então a imprensa toda repercutindo, né? Cara, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, os artistas da TV, do Teatro Rio de Janeiro, fizeram um protesto na frente da Assembleia. Foram lá Camila Pitanga, um monte de atores, sabe assim? Protestar que o presidente da Assembleia era escravagista, né? E aí, outros veículos de imprensa foram procurar a Marinalva para poder dar entrevista sobre o assunto, e ela falando com todo mundo, né? E aí, cara, o assessor direto do ministro da Justiça, que na época era o Jacques Wagner, do governo do PT,
na época era Lula presidente, o assessor ligou para Marinalva e falou para ela parar de dar entrevista sobre esse caso, o Pisciani. Que ela estava proibida de dar entrevista sobre o caso. Ela falou, não, vou parar, vou falar sim. Por quê? Porque o Pisciani era aliado do PT, era aliado do Lula. Sim. Você vê a que ponto chega a coisa, né? E aí, cara, só para deixar a coisa ainda mais assombrosa, nessa mesma época, Petri, a Marinalva fez uma operação que libertou, não vou lembrar agora, acho que foram 70 e poucas pessoas, muita gente, de uma fazenda de algodão no Mato Grosso. E aí, como sempre ela fazia, né? Foi na fazenda, lá dentro, pegou os documentos, né? Para ver quem era o dono e tudo mais, e fez lá o relatório dela com base nos documentos e relatórios que encontrou na fazenda. E aí, no relatório que ela fazia sempre, né? Ela fazia um relatório no final da operação, né? Explicando como é que foi tudo, os dados, os nomes dos donos, quantos escravos tinham, tudo mais. E aí ela fez esse relatório dela sobre essa fazenda e colocou que a fazenda vendia algodão para a Coteminas, para a empresa Coteminas. Um amigo dela, né, da equipe dela, ela falou, né, dá uma lida aqui no relatório, vê o que você acha, né? O cara leu o relatório e falou, cara, você é doida? Ela disse, por quê? Cara, você colocou aqui o nome da Coteminas no relatório. Ela, sim. E qual o problema disso? Estava lá. A empresa estava registrado que eles vendiam algodão para a Coteminas. E aí o amigo dela falou assim, Marinalva, a Coteminas pertence ao José Alencar, que era o vice-presidente da República do Lula. É nesse nível, Petri. Cacete. É nesse nível. Como é que você vai colocar isso no relatório? Ela falou, vou colocar porque está registrado lá. E colocou, né? Aí, cara, pouco depois disso, o governo federal tira a Marinalva da equipe do trabalho escravo. Uma mulher que dedicou a vida a esse trabalho, que abriu mão da vida pessoal dela. Cara, Marinalva casada com 2 filhos pequenos, Petri. Ela chegou a passar 1 mês direto em operações, tirando escravos, longe de casa, do marido e dos filhos. A Marinalva, por esse trabalho dela, durante muito tempo, ela teve uma relação conflituosa com os filhos, que eram pequenos, não entendiam o que ela fazia, porque a mãe saía e ficava 20 dias, 1 mês fora de casa. O casamento dela, cara, o cara que ela amava, ruiu por causa disso. Porque ela até fala isso, cara, meu marido não teve culpa nenhuma. Mas, bicho, que ser humano, seja homem ou mulher, entende que o seu cônjuge, durante quase 10 anos, porque assim, não era uma vez ou outra, era durante quase 10 anos, ficasse todo mês longe de casa 20, 25, 30 dias, velho. Sim. Entendeu? E aí isso acabou acabando o casamento dela. Felizmente, com o tempo, os filhos delas cresceram, hoje são adultos, né? Entendem, adoram a mãe, respeitam, têm uma admiração monstruosa pela mãe, mas durante muito tempo não foi assim, entendeu? E aí ela foi tirada do cargo porque ela começou a combater demais a escravidão. Porque ela começou a chegar nos políticos aliados do governo ou do próprio governo, no caso do Zé Alencar. Sim. Né? Então o governo tirou ela da operação de campo, colocou a Marinalva numa sala em Brasília, sem sequer computador, velho. Assédio moral da pior qualidade. A Marinalva teve síndrome do pânico por causa de tudo isso. Você vê a que nível chega o negócio, né? Então, velho, quando você tem o vice-presidente da República financiando trabalho escravo, e esse cara é protegido pela máquina, cara, assim, é difícil ter esperança que vai dar certo, entendeu? A gente imagina que só são empresas privadas e anônimos que estão fazendo isso, né? É empresa privada só que pertencia ao vice-presidente da República. Né? Mas tem uma forte ligação entre o sistema privado com o governo, com o público, o estatal. Né? Sim, cara, quando eu lancei o livro, e tudo isso, Petri, eu sempre faço questão de destacar isso. A Marinalva não é uma ONG, ela não é de uma ONG, não é uma aventureira, não. Esses trabalhos são do governo federal. Aí você vê a gravidade da coisa. É o governo federal dizendo, registrado com documentos, que o vice-presidente da República está financiando trabalho escravo. Entendeu? Sim, é o governo se fiscalizando. E aí o que é que fazem com isso? Engavetam o caso e tiram
do campo a mulher que fez esse trabalho. E aí depois que ela foi tirada do cargo, o que aconteceu? O que ela fez? Onde ela foi? A Marinalva, ela é funcionária pública, né? Ela é auditora fiscal do trabalho. Então ela foi levada para Brasília, não estava feliz. Então não quero ficar aqui. Vou voltar para... Ela nasceu em Campina Grande, na Paraíba, mas cresceu em Natal. Ela voltou para Natal e continuou trabalhando, né, na repartição lá, como ela fazia o trabalho dela. E hoje ela tem um trabalho lindo, muito focado ainda, né, combatendo o trabalho escravo e muito combatendo o trabalho infantil, né, que são as duas áreas de atuação dela. A Marinalva é uma mulher que já poderia estar aposentada há mais de 10 anos e continua trabalhando porque tem essa paixão, né, essa missão que ela abraçou para ela, entendeu? Mas tá tudo bem, ela tá viva ainda, tá fazendo as coisas. Tá viva, trabalhando pra caramba, assim, é uma mulher admirável, cara. É porque eu fico com receio das ameaças de morte que ela deve ter recebido ao longo da carreira, né? Muitas durante as operações, né? Depois que ela voltou para Natal, saiu do grupo, né, desse grupo do trabalho escravo, a coisa ficou menos intensa, mas vez ou outra ela está em alguma operação e ainda houve uma ameaça assim ou outra, né? Mas sempre na operação, não tinha mensagem, uma ligação? Não, tinha sim. Tinha sim, essas paradas assim? Tinha, depois tinha. Acontecia de ligação. Uma vez, vê que curioso, cara. Eu estava fazendo o meu livro O Nome da Morte, né? Que a gente falou aqui da outra vez. Para quem não sabe, é um livro sobre a história de um assassino de aluguel, né? E aí nesse mundo da pistolagem, eu pesquisando para esse livro, eu descobri que uma vez a polícia pegou no Pará um matador de aluguel com uma lista de pessoas marcadas para morrer. E tinha vários nomes nessa lista. E um dos nomes era da Marinalva. Eu nem conhecia ela nessa época ainda. Caralho. E tu avisou ela depois que tu conheceu ela? Sim. Não, e ela falou que não sabia disso, já tinha me dito isso. Mas nunca chegaram a tentar fazer algo com ela? Uma emboscada, nada? Não, se tentaram, não deu certo, né?